Galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje nós iremos falar sobre o conceito de Sistema Operacional Windows 7, né? Mas, para que a gente possa iniciar a disciplina de a questão do Sistema Operacional Windows 7, vocês precisam retornar no módulo anterior e fazer um pequeno resumo do que seria um sistema operacional. Tá? Bom, professor João Kleber, então o que seria um sistema operacional? O sistema operacional, galera, nada mais é do que uma coleção de programas que trabalham para gerenciar o hardware, gerenciar os aplicativos e fazer a interação entre o homem e máquina. Então são três funções. Quais são as funções? Ele gerencia todo o hardware, nós vimos que seria hardware, que seria toda a parte física, ele gerencia o software, que seria toda a parte lógica, e ele faz a interação entre o homem e o computador. Um exemplo bem prático aqui. Vamos supor, né, que vocês estão aqui desse lado e vocês querem abrir o Facebook, né? Como que funcionaria esse processo? Bom, eu quero abrir o Facebook. Vocês entendem a linguagem através de interface gráfica, né? Só que o computador, ele não entende a interface gráfica, né? Que vamos chamar de IG. Ele entende binário, né? O que é binário? É 0 e 1. Ah, professor, então quer dizer que o Facebook é 0 e 1 para o computador? Sim. O Hotmail é 0 e 1? Sim. Tudo e qualquer tipo de ação computacional, o computador só entende 0 e 1. Então, o que o sistema operacional faz? Bom, eu quero abrir o Face, certo? O sistema operacional vai pegar essa solicitação que você fez, né? E ele vai transformar na informação que o computador entende. E o computador ele vai processar e executar. Uma vez que ele processou e executou, abriu o Facebook para você, ele retorna. Só que quando ele retorna, ele está retornando através de binário. Só que lembrando, o ser humano não entende binário. Então o que o sistema operacional vai ter que fazer, galera? Ele vai ter que transformar o binário em interface gráfica. Então o sistema operacional, ele faz essas trocas de informações, interface gráfica para binário, binário para interface gráfica, a todo santo momento. Então o sistema operacional é importante, ele é o sistema base, é o sistema principal. Sem ele não funcionam os outros aplicativos. Além de gerenciar toda a parte física e toda a parte lógica do sistema. Beleza? Entendemos o funcionamento de um sistema operacional. Agora a gente vai entender a estrutura de um sistema operacional, galera. Bom, a estrutura de um sistema operacional, vocês precisam decorar duas coisas, tá? Quais são essas duas coisas que a gente precisa decorar, professor? O sistema operacional, ele é constituído por um núcleo, né? Ah, mas o que seria o núcleo? Núcleo nada mais é do que o centro de todas as operações do sistema operacional. É por onde passa todas as instruções, né? É como se fosse um gerente. É ele que gerencia todas as instruções que estão sendo executadas pelo computador. Beleza? Ah, tranquilo. O que seria então a outra composição do sistema operacional? O sistema operacional é composto também, ele é auxiliado, na verdade, por um interpretador de comandos, conhecido como shell. Professor, o que é esse interpretador de comandos? É um sisteminha, né? É uma função do sistema operacional que permite verificar o que o usuário quer e passar para o centro de operações, que é conhecido como núcleo kernel. Então, é ele que faz a interação entre homem e máquina. Essa interação entre homem e máquina é feita dessa forma. Esse gráfico representa bem o que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Aqui está vocês, o usuário, certo? O usuário ele vai solicitar abrir o Facebook. Só que vai chegar no aplicativo, que é o shell, né, que é o interpretador de comandos, e ele vai verificar. O aluno tal está querendo abrir o Facebook, então manda a solicitação para o kernel, que é onde é o centro de todas as operações. O kernel vai executar e vai passar para os hardwares vai mostrar para vocês e vai retornar essa informação para o usuário, certo? Então é assim que funciona a estrutura de um sistema operacional. Você solicita, essa informação chega no shell, o shell distribui para o kernel vai verificar o que você quer e vai executar e vai te retornar, beleza? Bom, agora você precisa entender que nós temos dois tipos de shell, tá? Ah, professor, como assim dois tipos de shell? Para que você consiga compreender, nós vamos ter que voltar um pouquinho na história, tá?
por que nós vamos ter que voltar um pouquinho na história, galera? Quando o sistema operacional foi criado, só existia uma forma de você trabalhar com ele, que é através do shell textual. Ah, professor João Kleber, o que seria esse shell textual? Não existia mouse, galera, era apenas teclado. E as pessoas que trabalhavam com o sistema operacional teriam que dominar todas as linhas de comando. Então era essa tela preta aqui, né? Essa tela preta, por exemplo, se nós estamos falando de Microsoft, a gente chama de MS-DOS. Né? Então, toda e qualquer operação, desde você abrir um navegador, desde você criar uma pasta, excluir uma pasta, alterar o nome de um arquivo, era tudo através do teclado, não tinha interação através do mouse. Então isso, poucas pessoas tinham conhecimento. Consequentemente, na década de 90, quando começou a disseminar a computação, mudaram-se o sistema e aí começou um novo tipo de shell. E o que é esse shell? Esse shell é o shell gráfico. Né? Ah, professor, o que é um shell gráfico? Qual que é a diferença que existe entre o shell gráfico para o shell de prompt de comando? O shell gráfico, galera, ele permite a interação do mouse, ele permite você trabalhar com ícones e ele permite você trabalhar dessa forma, com uma representação gráfica. Então nós não temos mais a tela preta, nós temos algo mais dinâmico, mais interativo, mais atraente. Então essa é a diferença, beleza? Do shell textual para o shell gráfico, uma coisa importante. Nós vamos iniciar a aula de hoje sobre o Windows 7. O Windows 7 é um sistema operacional que permite trabalhar tanto via prompt de comando, tanto via shell gráfico. Tanto é que essa tela aqui é do MS-DOS, né? E essa tela aqui é a tela do Windows 7 via interface gráfica, que é através do Win, né? Então, nós podemos trabalhar com o Windows 7 tanto via textual quanto via interface gráfica. Bom, entendemos então o conceito de sistema operacional. Ele faz a intermediação entre o homem e a máquina, além de gerenciar toda a parte de hardware, toda a parte de software, e entendemos a estrutura do sistema operacional, que ele é baseado através do kernel, que é o centro de todas as operações, é onde passa todas as instruções que você quer fazer e o computador processa e executa. E vimos também que para chegar às instruções eu preciso de um software em si, né? Eu preciso de um aplicativo em si, de uma função do próprio sistema operacional, que é chamado do shell, que é um interpretador de comandos. Esse interpretador de comandos ele pode ser feito de duas formas. Ou eu posso trabalhar via prompt de comando através somente do teclado, ou eu utilizo a interface gráfica, que seria o shell gráfico, onde eu posso ter interação de ícones, eu posso ter interação de mouse e eu posso ser mais atraente, mais intuitivo, mais dinâmico. Beleza? Entendemos então o conceito de sistema operacional. Agora sim nós podemos entrar aprofundadamente no sistema operacional Windows 7. Bom, quando nós utilizamos o sistema operacional Windows 7, né, você tem que ter a noção, quando você ligar o seu computador, a primeira coisa que vai ser inicializada é o seu sistema, né, que a gente chama de sistema base. Tá? Essa tela preta que na hora que aparece quando você liga o computador, esse aqui é um processo de boot. Ah, professor, o que é boot? Simplesmente é a inicialização do seu sistema operacional. Para que você possa compreender melhor, é quando o computador acorda. Então ele começa a ser ligado. Perfeito? Tranquilo? Bem simples. Então, quando você liga o seu computador, a primeira coisa que é inicializada é o seu sistema operacional, certo? E aí, esse processo de inicialização, onde vai ser feito todo o carregamento de todos os aplicativos, de todos os arquivos que existem, né, de todas as configurações existentes, é um processo de boot, que seria o quê? A inicialização do sistema operacional. Beleza? Entendemos agora como é que é feita a inicialização do computador, né? Agora a gente vai começar a entender quais são suas versões, quais são suas características e quais são suas funcionalidades principais, tá? Bom, quais são as versões que existem do sistema operacional Windows 7? Bom, o Windows 7 ele trabalha com 6 versões. Quais são as versões que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com a versão Windows Starter, né? O Windows 7 Starter. Nós temos a versão Home Basic, a Home Premium, né? Nós temos a versão Ultimate
E nós temos a versão Professional e a versão Enterprise. Ah, professor, o que eu preciso saber para um concurso público? Você pega o básico e o avançado. Quem que é a versão básica? É o Windows Starter. Ah, por que ela é básica? Porque ela não tem todos os recursos, todas as funcionalidades liberadas. Ah, e qual que seria a versão avançada do Windows 7? A versão Enterprise. É onde tem todos os recursos, todas as funcionalidades liberadas. E qual que é a diferença? Custo-benefício. Um sistema operacional Windows 7, nós vimos que ele é um software pago, vai ser bem mais em conta do que uma versão Windows 7. Só que não vai ter todas as funcionalidades que você precisa. Beleza? Então você vai utilizar a versão de forma como você vai trabalhar. Perfeito? Se você é um usuário avançado, você tem que utilizar a versão avançada. Se você é um usuário básico, você tem que utilizar a versão básica. Perfeito? Então essas são as versões que você precisa focar. Qual que é a principal versão, que seria a Enterprise, e qual que seria a versão menos, né, a versão mais básica ou menos avançada, que seria a versão Starter. Perfeito? Então vamos aprender então agora quais são as características que existe desse sistema operacional Windows 7. O Windows 7 ele tem 3 características principais. Quais são essas características? Primeira característica, ele é um sistema operacional gráfico, ele utiliza GUI, né? O que é GUI? É um shell gráfico, é um tipo de interação que o usuário vai trabalhar com mouse, com teclado, com uma tela atraente, com ícones, tá? A segunda característica, o que seria? Ele é um sistema multitarefa. Ah, professor, o que é multitarefa? O Windows, ele trabalha através de tarefas. O que é uma tarefa? É um processo, é um aplicativo em questão que esteja em andamento, em execução. Por exemplo, você está trabalhando com o Facebook, você está me vendo aí na aula utilizando um navegador, pode ser o Mozilla, pode ser o Google Chrome, pode ser o Opera, né? Pode ser o Microsoft Edge, né? Você pode estar utilizando também o Windows Media Player. Você pode estar utilizando o Skype, o Google Maps, enfim, vários aplicativos. Multitarefa, multi vem de muitos, tarefa, então você vai estar trabalhando com muitas tarefas ao mesmo tempo. Isso que é um sistema operacional multitarefa, tá? Uma coisa importante, quando nós trabalhamos com shell textual, que seria sistemas anteriores, ele é monotarefa. O que é monotarefa? Só permite uma tarefa por vez. Então, por exemplo, se você está verificando uma edição de texto, por exemplo, você não pode abrir um outro aplicativo, porque é monotarefa. A multitarefa não, você pode trabalhar com um editor de texto, você pode abrir um arquivo PDF, você pode abrir um Excel, você pode abrir o Internet Explorer, você pode fazer o que você quiser, beleza? Então, multitarefa são várias tarefas sendo executadas ao mesmo tempo, mono apenas um. E o sistema operacional Windows 7, ele é multitarefa. Bom, o sistema operacional Windows 7 também tem uma característica muito importante, que ele é um sistema multiusuário, tá? Professor, o que seria esse multiusuário? Ele permite gerenciar vários usuários em apenas um computador. Uma coisa que você tem que ter noção, que pode ser pegadinha de concurso público. Não é porque o sistema operacional Windows 7 permite gerenciar vários usuários que eles vão trabalhar simultaneamente. O que é simultaneamente? Por exemplo, você tem 2 usuários utilizando o computador ao mesmo tempo. Não tem como, gente. Tá? Ele só permite gerenciar, mas não é acesso simultâneo, beleza? Então ele permite gerenciar vários usuários, só que esse acesso não é simultâneo. O que é simultâneo? Ao mesmo tempo. Por exemplo, o notebook que você está me vendo em questão, ou o tablet que você está me vendo em questão, ou o seu próprio celular, você só consegue trabalhar uma pessoa por vez, tá? Mas eu posso ter vários usuários? Posso ter vários usuários no meu computador, mas eu só consigo gerenciar ele, mas eu não consigo colocar em acesso simultâneo. Então, fiquem atentos a essa questão de acesso simultâneo, que não é aplicado no Windows 7. Ele apenas consegue gerenciar multi-usuários ou múltiplos usuários. Perfeito, tranquilo. Bom, nada melhor do que a gente conseguir entender a parte teórica fazendo a parte prática, que é resolvendo questão, tá? Então, gente, vamos lá. Bom, a pergunta em si é da CESP, né? Foi do ano de 2013, e ele pergunta o seguinte para o cargo de auxiliar: embora seja um sistema operacional monousuário,
o sistema em questão, né, permite a execução de várias tarefas simultâneas. Nós estamos falando do sistema operacional Windows 7. Todo mundo sabe, né, que o CESP ele utiliza verdadeiro ou falso, né? Então a gente vai analisar se essa sentença é verdadeira ou falsa, tá? Então a gente tem que trabalhar, principalmente o CESP, com interpretação de texto. Então vamos lá. O Windows 7 Home, né, você vai julgar, ele é monousuário? Ele não é monousuário, certo? É um sistema que permite a execução de várias tarefas simultâneas? Ele permite a execução de várias tarefas simultâneas. Então, a segunda sentença está correta, mas a primeira ela não está correta, porque o Windows 7 ele é o quê? Multiusuário, certo? Então, essa resposta está o quê? Falsa, né? Essa sentença em si está falsa. Por quê? Porque o sistema operacional Windows 7, independente de qual a versão se é a Home Basic, se é a Starter, se é a Enterprise, se é a Ultimate, se é a Professional, ela é multitarefa, ela é multiusuário e ela trabalha através de interface gráfica. Então, é uma questão que você poderia eliminar só na primeira sentença. Claro que ele coloca a segunda sentença correta para confundir a sua cabeça. Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque as bancas cada vez mais estão exigindo mais conhecimento técnico de todo e qualquer tipo de concurso, tá? Então, você tem que saber interpretar, beleza? Então, gravem essas 3 características do sistema operacional Windows 7. Ele é multitarefa, consegue fazer várias tarefas em tempo simultâneo, né? Em acesso simultâneo, que é ao mesmo tempo. Ele é multiusuário, né? Ele gerencia vários usuários, só que lembrando, não consegue ter o acesso dos usuários simultâneo, né? Somente as tarefas. E ele também trabalha através de interface gráfica. Lembrando também que ele pode trabalhar via prompt de comando. Perfeito? Então, vamos para mais uma questão, né? Para ampliar o nosso conhecimento. E aí essa questão diz o seguinte, galera. Todos os sistemas operacionais que possuem interface gráfica, como é o caso do Windows 7 Professional, têm uma forma de acesso ao sistema por linhas de comando, né? No caso do Windows 7, esse recurso é através do que? Terminal? Não. Em momento algum eu falei que é via terminal, correto? É via bloco de notas? Não. Bloco de notas é um editor de texto. É através do prompt de comando? Opa! Nós acabamos de falar que é através de linhas de comando, que é chamado de prompt de comando, certo? Bom, essa resposta está correta, mas vamos analisar a outra. Não existe wiki, não existe terminal PTD. Isso aqui é só uma forma de ludibriar o concurseiro, né? Então, qual que seria a resposta correta? A resposta C, né? Então, vocês têm que ter essa noção que mesmo que o Windows seja um sistema gráfico, nós podemos trabalhar via prompt de comando, via o que? Texto, tá? Então, fiquem atentos a essa questão, porque está caindo muito em concurso público. Só para vocês terem noção, essa questão caiu no IF, né, de Tocantins, no ano de 2016, né? Ano passado, tá bem aí, tá? Para o cargo de assistente. Beleza? Bom, entendemos então as características do sistema operacional Windows, então a gente vai continuar com a inicialização. Uma vez que a gente startou, né, que é aquela tela preta onde está sendo carregado o sistema operacional, né, ele vai aparecer essa tela. Lembrando, ele vai aparecer essa tela de logon. Para quem não sabe o que é logon, anotem aí, é onde você vai informar as suas credenciais. Professor, o que é credencial? Você vai colocar um nome de usuário, né? E se seu usuário tiver a senha, você vai ter que inserir a senha. Então, logon, a tela de logon, ele vai te perguntar qual usuário que você queira conectar na máquina, né? E aí, se a sua senha estiver correta, você vai conseguir abrir a sua conta em si, tá? Uma coisa importante, nem todos os computadores, né? Ele tem usuários cadastrados, então ele vai ligar o computador e não vai aparecer essa tela vai automaticamente parar de trabalho. Então esse computador em si, né, ele tem usuário, porque ele está perguntando. E existem duas formas de você colocar também, tá? Ou deixar pré-definido a forma de como que você quer que o usuário inicie. Então nós temos essa forma e essa forma.
tá beleza? Então vamos lá. Vimos que logon seria as credenciais, né? E aí, o que seria credencial? É uma conta de usuário cadastrada nesse computador que permite ele acessar. Para que você entenda a tela de logon, você precisa entender que é uma conta de usuário. Uma conta de usuário é uma identificação que, dependendo do tipo de usuário que você seja cadastrado, você vai ter um nível de permissão. Todo sistema operacional ele tem vários tipos de níveis, né? E quais são esses níveis que tem o professor João Kleber? A gente vai ver agora, tá? Quais são os tipos de contas que existe no sistema operacional Windows 7? Nós temos a conta padrão, nós temos a conta administrador e nós temos a conta convidado. Gravem isso aí que está caindo muito no concurso público, galera. Nós temos 3 níveis de conta. Quais são os 3 níveis de conta? Nós temos o administrador, nós temos o usuário padrão e nós temos o usuário convidado. Beleza? Bom, o administrador é fácil da gente entender, né? Porque o administrador todo mundo consegue entender que é aquele que tem o maior privilégio possível. Então ele permite criar outras contas no próprio computador, ele consegue alterar, editar arquivos, renomear, criar pasta, alterar configurações do sistema. É aquele tipo de usuário que tem todo e qualquer tipo de liberação. Certo? Então, esse é o administrador, beleza? E ele também, é interessante salientar, que ele pode criar um outro usuário sendo administrador. Ele pode criar um outro usuário sendo convidado. Ele pode criar um outro usuário sendo usuário padrão. Então, ele pode fazer o que bem entender neste computador, beleza? Então, vamos para o próximo, usuário padrão, né? No caso, o usuário padrão aqui da tela do computador seria o usuário LAC, né? O que seria esse usuário padrão? O usuário padrão é aquele que não tem todos os acessos, né? Esses acessos vai ser pré-definido por quem criou a conta. Por exemplo, vocês são concurseiros, né? E eu espero que todo mundo, a partir das minhas aulas, possam passar no concurso público, correto? Quando vocês estiverem no seu efetivo exercício, né? Vocês não vão ter acesso a tudo no serviço de vocês, né? No órgão que vocês estiverem alocados. Vocês vão ter o quê? Limites. Então, o que seria esse usuário padrão? É um usuário que vai ser determinado dependendo do administrador do sistema. Então, por exemplo, o usuário ele não tem acesso a excluir pastas que não seja que ele criou. O usuário não permite que ele altere as configurações do sistema, né? Usuários podem executar arquivos, aplicativos, mas não podem instalar novos aplicativos. Então, é aquele usuário que tem limites, né? Então, o usuário padrão é aquele usuário que vai depender das configurações estabelecidas pelo administrador. Então, é ele que vai impor, você vai fazer isso. Porque quando a gente vai passar no concurso público, a gente não vai fazer, eu quero fazer o que bem entender no meu órgão público. Não, você vai fazer o que você vai ser mandado, o que aquilo é pré-definido para o teu cargo. Então, isso que seria o usuário padrão. Beleza, galera? Bom, e aí agora a gente vai entender o que seria o tipo de usuário convidado. Se o usuário padrão já tem limites, o usuário convidado tem menos ainda, tá? Professor João Kleber, se o usuário padrão já tem bastante limite, para que eu vou ter um usuário convidado? Bom, para que você consiga compreender sobre o usuário convidado, eu vou dar um exemplo bem prático. Alguém já foi em alguma loja de eletrônico, de algum estabelecimento que esteja vendendo computador e a pessoa queria ver como que funciona esse computador, qual que é a velocidade, qual que é o sistema operacional em si. Agora, imagine quantas pessoas, galera, que utilizam ou passam nessa mesma loja. Agora pense, se para cada usuário você tivesse que criar um usuário, isso seria o quê? Humanamente impossível, né? Se a gente pegar, por exemplo, Americanas da vida, quantos usuários não passam na Americanas? Você vai ter que cadastrar usuário por usuário que acessa a loja. Então o que acontece? O usuário convidado é aquela conta temporária, só para a pessoa ter noção do que está fazendo. Nós podemos também colocar para sistemas que tenham tour ou para conhecer como que funciona o aplicativo da empresa em si. Então a gente cria uma conta que é chamado de quê? De convidado, que é uma conta temporária, onde que ela tem muito limite,
né, muito mais limites que a convidado, que é simplesmente para você conhecer o sistema. Você não vai conseguir trabalhar com o sistema em si, diferente da padrão. Você consegue trabalhar desde das funções que foram pré-determinadas para você. Beleza? Então a gente viu os 3 conceitos de conta de usuário. As contas de administrador, onde tem tudo liberado, né? Nós vimos as contas de administrador, né? Vimos as contas de convidado e vimos as contas de usuário padrão. Administrador, padrão e convidado. Essa hierarquia de permissões de um sistema operacional, beleza? Bom, galera, nada melhor do que a gente aliar a teoria com a prática do que resolvendo a questão, né? Então vamos falar. Aqui essa questão caiu em 2016, né? Foi a FGV foi a banca realizadora e ela está cobrando o seguinte: em relação aos diferentes tipos de perfis de usuários ou tipos de conta que o sistema operacional Windows 7 admite, é correto afirmar que uma conta local com o perfil padrão, e aí a gente vai analisar as alternativas, altere a sua própria senha e a senha de outro usuário? Vamos lá. Uma senha padrão permite você alterar a sua própria senha? Sim. Agora, ela não permite que você altere a senha de outro usuário. Então essa aqui você já pode eliminar. Beleza? Vamos lá. Instale um novo software sem a permissão do administrador do sistema. Aqui, automaticamente você já pode excluir. Como que você vai instalar um sistema se o administrador, o cara que gerencia o computador, não permite? Então você já pode eliminar. Crie somente contas do sistema com o mesmo perfil padrão. Primeiro, que quando você tem um usuário padrão, você nem permite criar uma nova conta, tá? Então, vamos eliminar essa aqui. Renomeie um arquivo criado por ele. Por ele quem? Pelo usuário padrão. Bom, se eu criei um arquivo, eu posso renomear. Se eu criei um arquivo, eu posso alterá-lo. Se eu criei um arquivo, eu posso excluir. Então essa, até o momento, está correta. Vamos verificar se a última está mais correta. Tenha total controle sobre o computador. Quem tem total controle sobre o computador, gente, não é o usuário padrão, é o usuário administrador. Então, qual seria a resposta correta? D, né? Então, essa aqui tá bem tranquila de ser resolvida, tá? Tem uma questão que pode gerar uma certa dúvida em vocês? Tem, que é a questão A. Altere a sua própria senha? Pode? Pode. Só que ela fala o seguinte: e a senha de outro usuário. Não. Quem permite alterar a própria senha de outros usuários é apenas o administrador. Beleza? Então, essa aí foi uma pergunta bem interessante que vai fazer você interpretar bastante, né? E você precisa ficar atento a essas questões, porque as bancas estão cada vez mais rígidas, né? Mais criteriosas. Então, a gente precisa ter noção da parte teórica e fazer a interpretação corretamente. Perfeito? Vamos para o novo conteúdo que seria o AC, tá? O que é o AC? O AC ela foi implementada no antigo Windows Vista e aperfeiçoado no Windows 7. Tem pessoas que não gostam disso, tá? O que é o AC? Quando você instala qualquer tipo de aplicativo no seu computador, não aparece a pergunta: para instalar tal aplicativo, você precisa de ter acesso ao administrador do sistema. Aí você fala o seguinte: mas por que tem isso? Por que tem essa pergunta? Gente, o que acontece? Se fosse liberado para tudo, né? Hoje nós trabalhamos com uma grande demanda, né? Uma grande gama, na verdade, de vírus, malwares, pragas digitais. Então, se a gente dá permissão para o usuário, ele vai instalar vários aplicativos e como ele não tem conhecimento técnico, a probabilidade de ele instalar um aplicativo que contenha vírus ou contenha algo malicioso que possa danificar não só o sistema, mas como o computador em si, é gigantesca. Então, o que seria o AC? O AC é uma unidade de controle de usuários, certo? E aí ela permite gerenciar as permissões, tá? E aí o que acontece? Essa ferramenta foi instalada, implementada no Windows Vista e aperfeiçoada no Windows 7.
Tá? Então ela não veio para dificultar a vida do usuário. Eu sei que toda vez que você vai instalar alguma coisa, pergunta: para instalar tal aplicativo tem que ter, né, a senha, né, ou a conta de administrador. Por quê? Porque ele quer prevenir o seu computador, certo? Então, quem que controla isso é a UAC. Dica de prova de concurso público, tá? Agora, eles estão sendo cada vez mais exigentes, né? E aí pode cair em alguma questão de prova o seguinte: esses ícones, professor, vai cair esse ícone, vai cair esse ícone, tá? Só que tem um macete bem tranquilo para você entender. Isso aqui é o AC trabalhando. Por exemplo, aqui, né, eu estou instalando o aplicativo Nero, né? Para quem não sabe, o aplicativo Nero é de gravação de CD, DVD, vídeos, etc, né? E aqui eu estou instalando um update de uma atualização de segurança do Windows, certo? O Windows, ele é um sistema tão inteligente, que quando ele sabe que o sistema é válido pela própria Microsoft, o ícone da instalação da UAC fica com essa bandeirinha aqui, azul e meio laranjada, tá? Quando ele desconhece a fonte do aplicativo em si, aparece esse ícone e azulzinho com sinal de interrogação. Então o que acontece? Pode perguntar o seguinte: através da tela da UAC, né, que é a unidade de controle de usuários, né? O ícone representado pela bandeirinha azul e amarela simboliza o quê? Né? Simboliza que o Windows consegue reconhecer que essa aqui é uma fonte confiável. Então esse aplicativo tem confiabilidade. Agora, se aparece com esse sinalzinho de exclamação, significa que ele não conhece e reconhecer quem que foi que fabricou esse software. Então ele não é confiável. E aí ele passa, né, caso você instale esse aplicativo e venha a danificar o seu sistema operacional ou venha danificar o seu computador, a responsabilidade é tua. Por quê? Porque a OAC falou: ó, esse aqui não é um aplicativo confiável. Você vai instalar porque você quer. Então ele transfere a responsabilidade para você instalar ou não. Então fiquem atentos aí que eles podem cobrar isso na prova, né? Porque eles estão cada vez mais criteriosos. Se tiver essa bandeirinha azulzinha e meio laranjadinha, meio amarela, significa que o Windows conhece a fonte. Então ele é um aplicativo que confiável. Se tiver com essa interrogação, o Windows não conhece a fonte, tá? Claro que vai existir vários aplicativos, né, que o Windows não vai colocar como reconhece, né? Só que ele é confiável. Só que ele repassa para você usuário, a responsabilidade se acontecer algum dano, você seja responsável. Beleza? Tranquilo? Então, nada melhor que a gente entender um conteúdo do que respondendo questão, né? E aí essa questão aconteceu no IF do Amapá, né, para o cargo de técnico de laboratório do ano de 2016. E ele pergunta o seguinte, galera: o Windows 7 possui um recurso que visa medir que programas potencialmente perigosos façam alterações no computador, notificando o usuário quando essas alterações exigirem permissão do administrador, né? Assinale a alternativa que apresenta este recurso. Então ele está perguntando o seguinte: para que você não altere as permissões de forma errada, existe um setor que vai controlar as permissões do usuário, né? E ele pergunta: quem é essa seção, esse departamento que permite controlar as permissões do usuário para instalação de aplicativos? Então vamos lá. Nós vimos que quem faz o controle de usuários é a central de segurança. Não é a central de segurança. Nós vimos que quem faz o controle da controle de usuários é o controle de conta de usuário, também conhecido como AC. Verdadeiro? Verdadeiro. Quem faz o controle de permissões que você instala ou não aplicativos no computador, né, e ele identifica se é confiável ou não, é a UAC. Então, automaticamente a gente não precisa ver outra, porque não existe gravador de passos, não existe reprodução automática e não existe gerenciamento de hardware. Tá? Porque nós estamos falando de instalação de aplicativo. E aqui está a resposta correta. Beleza? Essa foi uma resposta bem tranquila, que caiu em 2016, então a gente tem que ficar atento nessa questão aí. Tranquilo? Bom, vocês já aprenderam sobre o usuário, seguindo o funcionamento do computador, né?
vai aparecer a tela de logon, você vai inserir a conta de usuário. A conta de usuário pode ter 3 tipos de acesso, que é o acesso de administrador, nós podemos ter o acesso usuário padrão ou nós podemos ter acesso convidado. Uma vez que você inseriu o tipo de conta correto e a sua senha correta, vai aparecer essa tela bonita. O que é essa tela bonita? Essa tela bonita aqui é a área de trabalho, também chamado de desktop. É onde inicializa o seu sistema operacional, é onde está startado, está o que? Inicializado. Então aqui você pode fazer o que você bem entender do seu sistema operacional, beleza? Então, uma vez que apareceu essa tela, significa que o seu computador foi ligado, foi inicializado corretamente, tá? E essa tela se chama como? Desktop ou área de trabalho, beleza? Bom, e aí na área de trabalho, né? Nós vamos ter algumas coisas importantes, né? Nela vão ser exibidas janelas, ícones, menus e caixas de diálogo, tá? O que são os elementos para a área de trabalho? Nós temos os ícones, nós temos as barras de tarefas, nós temos o botão iniciar e nós temos o Gauge Get, que nós vamos ver agora o que seria cada um desses elementos, tá? Bom, o que seria um ícone, gente? O ícone simplesmente ele tem uma função de atalho. É isso que você precisa entender num concurso público. O que é um ícone na área de trabalho? Ele é um atalho para um aplicativo, para um arquivo, para algum trabalho que você queira fazer rapidamente, tá? Ele é simbolizado via gráfico, né? E dessa forma, por exemplo, aqui nós temos um atalho da lixeira, do painel de controle, um atalho para computador e para rede. Então ele é simbolizado através de gráfico. Quando você clica aqui, ele gera um atalho, tá? O que eu preciso saber para um concurso público? O ícone tem a função de atalho, ele vai antecipar alguma coisa, seja para abrir um arquivo, um aplicativo e etc. Beleza? Bom, barra de tarefas. Tá? Barra de tarefas fica localizada na parte inferior do seu computador. É uma barra horizontal, né? Conforme a gente está vendo aqui, né? E nela se encontra o botão iniciar. Tá? O que é esse botão iniciar? O botão iniciar é o botão principal do Windows. Tá? É nele que vai conter todos os aplicativos e todas as operações que você pode fazer com o seu sistema operacional. Tá? O botão iniciar, gente, é o botão onde você vai abrir todos os aplicativos e todas as funcionalidades e configurações que tem no seu sistema operacional Windows 7, tá? Você pode com o mouse clicar nesse ícone ou você pode utilizar no teclado do seu computador o WinKey. O que é o WinKey? É só você olhar, se não me engano, dependendo da fabricante, o segundo ou terceiro tecla, contando a parte inferior, né, do lado esquerdo do seu teclado, você clica nele e automaticamente vai abrir a tela para vocês, beleza? Então, e aí permite você abrir essas operações que a gente vai entender cada uma delas. Bom, quando você clicou nessa parte, você vai ver que o seu menu iniciar é dividido nessa parte branca, nessa parte mais escura, certo? O que seria essa parte mais clara? Essa parte mais clara vai estar todos os aplicativos instalados no seu computador e todos os documentos que você abre com certa frequência. Então vai estar aparecendo aqui para você. E o que seria nessa parte escura? Nessa parte escura, gente, vai aparecer todas as funcionalidades, né? Ou todas as opções, né, que você permite alterar. Então você pode ir na pasta documentos, ir na pasta imagens, ir na pasta música, jogos, computador, painel de controle, dispositivos, impressoras, programas de padrão e ajuda e suporte. Então aqui vai ter todos os aplicativos e arquivos e aqui vai ser todas as funcionalidades e todas as opções que você pode navegar. Perfeito? Então isso é importantíssimo pra gente aí, tá? Entendemos o conceito entendemos o conceito do menu iniciar. E agora a gente vai entender o último conceito de trabalho, né, do Windows, que seria os gadgets,
né? O que seriam gadgets? O gadget é algo opcional. Então, por exemplo, quando você instala o sistema operacional Windows 7, ele não vem. Claro que ele vai estar embutido dentro do sistema operacional, desde que você habilite essa opção. O que seriam os gadgets? É quando você coloca uma função de status. Mas o que seria essa função de status? Por exemplo, você pode colocar janelas dinâmicas sobre a capacidade de processamento, você pode colocar a questão de armazenamento, você pode colocar sobre horários, você pode colocar janelas dinâmicas sobre temperatura, sobre a meteorologia, enfim, né? São o que? Status social do seu computador, do mundo afora. Então você pode colocar o que você quiser de forma dinâmica na sua área de trabalho, né? Seria como se fosse um bloco de anotações rápidas, né? Você quer algo rápido, por exemplo, eu quero visualizar a temperatura do dia de hoje. Você pode usar um gadget de meteorologia. Você pode colocar, por exemplo, eu quero ficar monitorando o armazenamento do meu HD. Você pode criar um gadget para isso. Então, gadgets tem a função de social de status, aquela função de você visualizar mais rápido, beleza? De forma dinâmica. E isso seria a função de gadgets, tá? E aí, vamos responder uma perguntinha para a gente ampliar o nosso conhecimento, né? E aí, essa pergunta foi do IF do Amapá novamente, para o cargo de técnico laboratório. Ele pergunta o seguinte, ó: no Microsoft Windows 7, a barra longa horizontal, que fica por padrão na parte inferior da tela e normalmente visível, é denominada tecnicamente pela Microsoft como sendo o quê? Barra de tarefas. A barra de tarefa fica na horizontal, né? E fica na parte inferior. Mas vamos analisar as outras alternativas para a gente eliminar qualquer dúvida. Gadgets, a gente viu que é o que? São atalhos dinâmicos na área de trabalho, onde você permite ver o status de algo, né? Área de trabalho a gente viu que quando a gente starta o computador é aquela tela principal, onde você pode inicializar. Painel de controle é uma funcionalidade, umas opções onde você permite alterar ou configurar o computador. Então, você consegue responder a correta aí, rapidamente aí, que seria A, né? Então, quando a gente estuda, né, tudo fica mais fácil de se responder. Tranquilo? Vamos para o próximo conteúdo, né, que seria a lixeira, tá? A lixeira é bem interessante porque cai bastante concurso público, só que o pessoal está começando a cobrar cada vez mais. E a gente tem que ficar atento a algumas coisas novas que estão sendo cobradas em concurso público, né? Primeiro, o que é a lixeira? Lixeira nada mais é do que quando você exclui uma pasta, um arquivo e fica temporariamente. Por que tem que ter um local para você excluir temporariamente? Se eu excluir, eu quero que seja apagado. Só que às vezes, galera, você excluiu um arquivo sem querer. Você estava utilizando um arquivo, sem querer foi lá e apertou o botão excluir, ou deu um delete, né? Um del. E aí excluiu o arquivo. Imagine se não tivesse um local que seria temporário. Você automaticamente perdeu esse arquivo. Imagine que você perdeu um relatório de 15, 20 páginas. Você perdeu um arquivo TCC, um trabalho que deu muito trabalho a ser feito. Ou você perdeu todas as fotos, uma pasta com todas as fotos de 15 anos, de 20 anos. Umas fotos que você não existe em outro local. Então, se não existisse a lixeira, você automaticamente perderia todos esses arquivos que eu citei. Então a lixeira ela é um local onde você exclui e ela fica aguardando um determinado tempo, né? Claro que se você não você excluiu um arquivo, né, e você deixou na lixeira, vai passar um determinado tempo. Se você não restaurou esse arquivo novamente, ele vai ser excluído. Então ele é temporário para você analisar. Bom, eu quero realmente excluir? Se eu quero realmente excluir, eu posso deixar lá e o próprio sistema operacional, como ele é inteligente, ele vai excluir esse arquivo para você, né? Agora, se você não quer excluir, você quer restaurar, você pode entrar dentro da lixeira e você vai restaurar, tá? Uma coisa interessante também, vamos supor que você tem um arquivo que está lá na pasta documentos, né? E esse arquivo, vamos supor que seja um relatório, vamos supor que seja um edital do concurso que você fez, né? E aí só tem, e nesse local você não acha em qualquer lugar da internet.
e você lembrou que você tinha excluído esse arquivo, só que você não tinha ido na lixeira e excluído permanentemente. E aí você vai conseguir restaurar. E aí quando você vai na lixeira, você clica no arquivo que você quer restaurar, vai aparecer o botão direito, restaurar. Esse arquivo, ele vai automaticamente para o local de origem. Por exemplo, se eu excluir estava na pasta documentos, ele vai retornar para a pasta documentos. Se eu excluir e o arquivo estava na área de trabalho, ele vai retornar para a área de trabalho. Então, quando você exclui um arquivo, né, e você quer restaurar ele novamente, ele volta para o local de origem. Não existe uma pasta específica para a lixeira. Beleza? Tranquilo? Outra coisa importante que está caindo em concurso público agora. Eles estão cobrando mais de vocês. Então eles estão cobrando o seguinte termo que eu já vi cair em concurso, tá? Se você analisar o ícone aqui eu tenho um ícone da lixeira do Windows 7 e aqui eu também tenho o ícone da lixeira do Windows 7. Agora, qual que é a diferença que existe entre um para o outro? Uma, eu estou vazia, significa que eu não tenho nenhum arquivo dentro da minha lixeira. E a outra, você vai analisar que tem vários papéis. Significa o quê? Que a sua lixeira está o quê? Full, lotada. Então a gente tem que ficar atento a isso também. Porque, como eu disse para vocês, o sistema operacional Windows 7, né? Ele é um sistema operacional inteligente. Então ele tenta te avisar o máximo possível. Então se você olhou na sua área de trabalho, né? Aqui está a área de trabalho do professor João Kleber. E viu, por exemplo, ó, eu tenho que ir lá na minha lixeira excluir os meus arquivos. Por quê? Porque a minha lixeira está cheia, né? Agora se eu olho a lixeira e não vejo que não tem nada, eu posso ficar tranquilo. Uma coisa interessante, mesmo que você excluiu esse arquivo e foi para a lixeira, ele está ocupando espaço do seu HD, galera. Depois que você excluiu esse arquivo, ele fica um tempo, né, na lixeira. E aí esse tempo, né, se você não excluir, ele vai ficar lá. E ele ocupa espaço e aí você perde processamento e armazenamento do seu computador. Então se você tem certeza que você vai excluir esse arquivo, vai lá na lixeira e exclui, né? Você pode esvaziar a lixeira, que se exclui todos os arquivos que contém na lixeira, ou você pode selecionar o arquivo em si que você quer excluir e você exclui, né? Caso você decidir. Perfeito? Então tá aqui nossa área de trabalho, a lixeira fica na área de trabalho, e aqui no caso, a lixeira do professor João Kleber, ela está o quê? Cheia, significa que eu tenho vários arquivos para ser excluído, mas eu poderia ter esse ícone também, que não estaria errado. Esse ícone simplesmente representa que a minha lixeira está vazia, tá? Bom, outra coisa que cai em concurso público, tá? A tecla Shift Del. O que seria a tecla Shift Del? Quando você pega um arquivo e aperta o botão Del para excluir, ou você clica no arquivo e com o mouse e exclui, esse arquivo ele vai para a lixeira. Só que existe uma forma de você excluir o arquivo definitivamente, galera. Como assim excluir definitivamente, professor João Kleber? Você vai fazer uma sequência de teclas e essa tecla, o que vai acontecer? Quando você selecionar essas teclas, o arquivo ele não vai para a lixeira, ele simplesmente some do seu computador, tá? Eu só recomendo utilizar essas teclas, que seriam as teclas Shift mais Del, quando você tem certeza que você não vai utilizar mais esse arquivo. Se você vai utilizar esse arquivo ou está em dúvida ainda, manda para a lixeira. Né? Por quê? Porque se você um dia se arrepender, você consegue restaurar esse arquivo. Agora, se você apertou a tecla Shift Del, né, você excluiu o seu arquivo permanentemente. Então, o que pode cair no concurso público? Eu consigo excluir um arquivo do meu computador, uma pasta do meu computador definitivamente? Sim, através do como? Das teclas Shift Del. Bom, se eu excluí um arquivo, né, e não apertei a tecla Shift Del, eu simplesmente selecionei com o teclado e apertei Del, ou selecionei com o mouse e apertei excluir, né? O que acontece? Esse arquivo, essa pasta vai para a lixeira. E a lixeira ela fica armazenada um determinado tempo. Se eu não restaurar ela, né? Ou se eu não excluir ela, né? Ela vai ficar um determinado tempo. Se eu excluir, ela vai sumir. E se eu restaurar, ela volta para o meu local de origem. Então a gente tem que ficar atento à questão da lixeira, que parece ser simples. Né? Então vamos responder mais uma questão. E aí o que acontece? Essa questão aconteceu na SEDUC de Rondônia, né? Perdão, segundo de Rondônia,
né? E foi para o cargo de analista no ano de 2016. Ele pergunta o seguinte: nos sistemas operacionais com interfaces gráficas para usuários, é importante saber o significado dos ícones ligados a esse sistema. No Microsoft Windows 7, o modelo de ícone, que é essa lixeira, é utilizado quando se deseja indicar lixeira vazia? Não, é só você analisar que está cheia de papel. Lixeira cheia? Opa! Unidade de disco ativa? Nada a ver, né? Unidade de disco remota? Nada a ver. Explorador de arquivos? Piorou. Então, o que ele está querendo dizer com essa questão? Que a lixeira está cheia. Por exemplo, se tivesse dessa forma aqui, com o símbolo da reciclagem, tá? Significa que estaria vazio. Agora, se eu tivesse papel, como está aqui, estaria cheia, tá? Ah, professor João Kleber, o senhor desenha mal pra caramba. Eu sei, gente, não desenho muito bem mesmo. Mas o que vocês querem que entendam é passar no concurso público. Beleza? Tranquilo? Então, os sistemas operacionais do Windows 7 tem a questão da lixeira. Se estiver lotado, significa que está cheio. Se estiver cheio de papel, está cheio. Se estiver vazio, está vazio. Tranquilo, simples e prático, tá? Mais uma questão interessante aí que a gente tem. E ele pergunta o seguinte: esse caiu na FUNAI, né, do ano de 2016 para o cargo também de analista. No sistema operacional Windows, caso o usuário tenha excluído arquivos e venha se arrepender, né, esses itens poderão ser restaurados da lixeira. Na tela, basta clicar na lixeira e o conteúdo da lixeira será exibido, né? O usuário deverá selecionar o item a ser restaurado. Então, clicar no menu Arquivo e depois Restaurar. E a restauração será feita. O arquivo restaurado será devolvido ao... Vamos lá? Pasta de restauração. A lixeira não existe essa pasta, né? Barra de tarefas. Negativo. Área de trabalho? Negativo. Pasta de documentos? Negativo. Eu pulei a resposta A porque é a que está correta. Se você restaura um arquivo, ele vai voltar para o local de origem. Sempre. Sempre. E não existe uma pasta dedicada para lixeira, não existe voltar para a barra de tarefas, não existe voltar para a área de trabalho, não existe voltar para a pasta de documentos. Sempre quando você exclui um arquivo da lixeira e você se arrependeu e tentou restaurar ele, ele vai voltar para o local de origem. Se está na pasta documentos, vai voltar para a pasta documentos. Agora, vamos supor que nessa questão fale: o arquivo excluído em questão estava na pasta documentos. Aí nós teríamos duas respostas corretas, que não é o caso da questão, né? Vamos supor que não tivesse essa questão local de origem, pasta de documentos. Ah, está na área de trabalho, então é a área de trabalho. Então, se eu excluir o arquivo que estava na área de trabalho, vai voltar para a área de trabalho. Se eu excluir um arquivo que estava na pasta documento, ele vai voltar para a pasta documento, beleza? Vamos para o próximo conceito do Windows 7, que é os submenus, né? Nós vimos que aqui nós temos todos os aplicativos, né, e todos os arquivos utilizados constantemente, e nós vimos aqui que nós temos o que? As funcionalidades, né, e as operações que nós podemos fazer, tá? E a gente vai entender uma por uma agora, tá? Lembrando que isso aqui é chamado de submenu. Essa imagem aqui é a imagem da conta do usuário, lembrando que pode ser conta de administrador, pode ser conta de convidado, ou pode ser uma conta de usuário padrão. No caso aqui em questão que eu peguei é uma conta com o nome de Edivaldo, tá? Então vamos entender o que seria esses submenus. Primeiro, a pasta documentos. Gente, isso até é um mal que o usuário tem. O Windows, ele é um sistema tão inteligente que ele vai dividindo por pastas, né? O que seria uma pasta? É um organizador de arquivos, é um local onde você pode organizar arquivo por arquivo, né? E aí dentro dessa pasta pode ter também uma outra pasta e assim em diante, tá? Então, quando a gente tem o submenu documentos, dentro dessa pasta vai ter o quê? Tudo que se refere a documentos, né? Agora, a pasta computador, o que vai fornecer para vocês? Ele vai fornecer todas as informações sobre as unidades de hardware, né? As unidades de disco, as unidades de câmeras, né? Tudo que você tem da parte física do seu computador, que seria os drivers de CD, de DVD, né? Cartão de memória, né? Então seria tudo que for a parte de hardware, você vai encontrar na pasta computador, né? No submenu computador. Painel de controle. O painel de controle nós vamos ter uma aula dedicada para ele, né? Porque são várias configurações que você pode fazer. O painel de controle permite você fazer
qualquer tipo de configuração no seu sistema operacional. Tá? Então, por isso que o nome já diz, painel de controle, é onde que você vai controlar e configurar tudo que você quiser sobre o seu sistema operacional. Mas o que você precisa saber nesta aula? Que o painel de controle, ele vai te dar acesso a um local onde você permite configurar qualquer coisa do seu sistema operacional Windows 7. Beleza? Dispositivos e impressoras. O próprio nome já diz. Vai ser uma pasta, né, um local, onde você vai conseguir gerenciar todas as impressoras que estejam instaladas no seu computador. Todos os scanners que estejam instalados no seu computador. Beleza? Continuando no submenu, nós temos um menu que é interessantíssimo, pesquisar. Tá? Esse menu pesquisar é interessante porque ele facilita a vida do usuário, né? O que é o menu pesquisar? Por exemplo, eu quero abrir o aplicativo Word e eu não encontrei o ícone, por exemplo, do aplicativo Word na minha área de trabalho, certo? E aí eu tenho que entrar na pasta por pasta para encontrar o Word? Não, eu posso simplesmente apertar o botão do menu iniciar, né, via teclado ou mouse, ou através do botão Inquay, né? E aí vai aparecer uma janela onde você vai aparecer o cursor, que é o mouse piscando, e você pode digitar o Word. Eu quero abrir um arquivo tal, eu quero abrir uma foto tal. Quando você digitar, ele automaticamente vai buscar para você. Então é uma busca rápida, é como se criasse um atalho para você encontrar o que você bem desejar, beleza? E aí nós temos por último, no submenu, o botão e desligar, né? Esse botão desligar, nós vamos ter que abrir um precedente, porque dentro desse botão desligar existem várias outras opções que nós vamos ver agora, tá? Quando a gente clica no botão desligar, nessa setinha aqui, tá? Porque se você clicar em desligar aqui, o computador vai ser desligado, tá? Então, você tem que ter noção que quando eu quero clicar e ver várias opções, eu tenho que clicar na setinha aqui. Se você clicar no botão desligar, ele desliga automaticamente, né? E aí ele vai aparecer essas opções: trocar usuário, fazer logoff, bloquear, reiniciar e suspender. E a gente vai entender agora o que é cada uma dessas funções, beleza? Bom, a primeira função que você vai entender é trocar de usuário. Tá? Eu não falei para vocês que o sistema operacional Windows é um sistema de múltiplos usuários, né? Que ele pode trabalhar com vários usuários. Então o que acontece? Vamos supor, né, que na sua casa ou no seu trabalho você tem vários usuários, né? E aí você está procurando um arquivo e esse arquivo se encontra num usuário que não seja o seu, né? Só que você não quer perder tudo que você está fazendo. Por exemplo, eu preciso pegar uma imagem para colocar dentro de um trabalho de escola. Eu preciso pegar uma imagem que está numa conta para colocar dentro da minha monografia. E eu não posso perder, eu não posso desligar meu computador. Então o que o Windows fez? O Windows criou esse campo trocar usuário para você entrar numa outra conta sem que você perca todas as atividades que você estava realizando anteriormente. Então o que vai fazer? Você vai, né, pegar esse arquivo numa outra conta, pegou o arquivo, você retorna ou troca de usuário novamente e você vai voltar aonde você esteja parado. Então trocar usuário, né, significa o próprio nome diz trocar usuário, mas o que você tem que ter noção para ir bem no concurso público? Quando você troca de usuário, galera, você não perde nada que você esteja executando. Por exemplo, se você está com o Word, o Excel e o Windows Media Player aberto, certo? Você trocou de usuário, encontrou a foto, retornou, vai estar os mesmos aplicativos abertos. Então você não perde, beleza? Essa é a primeira opção. Agora a segunda opção. Utilizando esse mesmo exemplo que eu falei para vocês. Você quer pegar uma imagem que está numa outra conta dentro do seu computador, né? Só que em vez de você clicar no botão trocar usuário, você clicou no botão fazer logoff, né? Fazer logoff ele vai trocar o usuário, só que tem um porém. Tudo que você estava trabalhando anteriormente vai ser fechado. Então o que acontece? Se você não salvou, por exemplo, você pode perder os arquivos, né? Por quê? Porque o fazer logoff você vai desligar. Tanto é que você pegar o conceito de off é o quê?
desconectado. Então, o seu login, sua credencial vai ser desconectada do computador. Então, se você está trabalhando com uma conta de usuário e necessitou abrir uma nova conta e precisa estar trabalhando, você nunca jamais poderá fazer logoff. Por quê? Fazer logoff, você troca de usuário, troca, professor, só que você perde tudo que você estava trabalhando, galera. Então, atenção nesses dois botões que parecem ser a mesma coisa, porque os dois realizam a mesma coisa, que é trocar o usuário, só que tem diferenças gritantes, porque um você não perde nada, você continua executando, né, o que você estava anteriormente, o outro você perde tudo. Então, se você fazer logoff, pegou o arquivo e voltou para sua conta novamente, você vai começar do zero. Beleza? Conseguimos compreender? E a gente vai para os próximos dois botões, que a gente fala suspender, também algumas versões de sistema operacional coloca standby, tá? Esses dois botões eu quero que vocês gravem aí como economia de energia. Isso aqui é muito utilizado quando você tem laptop, notebook. Por exemplo, eu estou fazendo uma atividade aqui, só que eu vou ter que entrar em reunião, né? Só que eu preciso que seja inicializado rápido, não posso desligar o computador, porque quando eu voltar eu preciso terminar e enviar rapidamente um e-mail, um arquivo, enfim. Então você utiliza o modo de economia. O que é o modo de economia no sistema operacional Windows 7? É o suspender, é o hibernação, tá? O que é o suspender e o hibernação, tá? O suspender, galera, você vai clicar nesse botão, né? Tudo que você estava fazendo vai continuar. O seu computador ele vai ter a impressão que desligou. Vai ser desligado placa de rede, placa de vídeo, né? USB. Só que não vai ser desligado a memória RAM. Então o seu arquivo em si, ele vai estar armazenado na memória RAM. Nós vimos na aula de hardware que memória RAM é do tipo volátil. O que é do tipo volátil? Ela precisa de energia para manter seus dados alimentados. Então o que você tem que ter noção? Quando eu clico no botão suspender, tudo que eu estava executando vai ficar na memória RAM. Se está na memória RAM, eu sei que o computador não foi desligado. Simplesmente ele entrou no modo econômico de energia. Então, os periféricos que não são tão importantes vão ser desligados. Só que o principal, que é a memória RAM, vai continuar ligado. Agora, vamos supor, né, que você apertou o botão suspender e aí você sem querer apertou lá para desligar o seu no break, né? Ou o seu estabilizador em questão. Quando você desligou o seu estabilizador, o seu no break, o que acontece? A sua energia vai ser cortada. Se a sua energia for ser cortada, o seu computador ele vai desligar. Se o seu computador desligar, automaticamente a sua memória RAM desliga. E a gente viu que a memória RAM, para alimentar os dados, ela precisa estar funcionando, né? Ela precisa estar com energia. Desligou, você perdeu todos os seus dados. Então, o que acontece? Quando você utiliza a opção suspender, você não pode desligar o seu no break, seu estabilizador. Por quê? Porque senão você perde seus dados. Beleza? O que seria então suspender? É um modo de economia. Por exemplo, se você fosse gastar 100%, você gasta apenas 30%, você tem uma economia de energia e você mantém, né, os seus dados, os seus aplicativos todos abertos. Aí, por exemplo, você estava na reunião, como eu citei anteriormente, voltou, apertou qualquer tecla do seu teclado, o computador ele vai startar aonde você parou. Mas lembrando, você não pode desligar o computador na tomada em si, porque desligou, como ele fica armazenado dentro da memória RAM, você vai perder todos os seus dados. Então, atenção aí. Quando você utiliza a opção suspender, essa opção desliga todos os periféricos que não tem necessidade, exemplo, placa de vídeo, placa de rede, só que a memória RAM ela fica ligada. E aí, consequentemente, esses aplicativos que você está trabalhando em tempo real vai ficar armazenado aonde? Dentro da sua memória RAM. Então, ela não pode, em hipótese alguma, ser desligada. Por quê? A memória RAM é do tipo volátil. Beleza? E aí, a gente vai para a segunda opção, né? Que é a hibernação. O que é a hibernação? A hibernação é a mesma coisa que o suspender, só que ela tem um caso bem legal, né? Que é o que? Eu falei para vocês que os dois são modo econômico de energia, correto? Qual que é o grande trunfo da hibernação? Qual que é a diferença da hibernação para a suspensão? A hibernação,
tudo que você está realizando não fica armazenado na memória RAM. Ela fica armazenada, sabe aonde? No disco rígido. Isso é bom, galera? Isso é excelente. Por que é excelente, galera? Porque é o seguinte, nós vimos na aula de hardware que o disco rígido é a memória não volátil. O que é a memória não volátil? É aquela que não necessita de energia para manter os seus dados alimentados. Significa dizer o quê? Que se você acidentalmente apertou o estabilizador e desligou a energia, tudo que você estava executando não vai ser perdido. Professor João Kleber, mas como que não vai ser perdido? Porque quando você coloca em hibernar, é como se o sistema operacional fizesse uma cópia, uma imagem e armazenasse dentro do HD. Como ele armazenou dentro do HD, o HD é uma memória permanente. Então quando você desligar, se tiver uma queda de energia no caso, você não vai perder os dados. Certo? Então é legal? É super legal. Sem falar que ele consome menos energia ainda que o suspender. Então tá duas coisas interessantes que poucas pessoas conhecem, né? Que seria no botão desligar, ou modo de, que a gente utiliza como conceito de modo de energia, né? Que seria o conceito de hibernação e o conceito de suspender. O suspender eu quero que vocês gravem que ele armazena na memória RAM, né? E a hibernação armazena no HD. Qual que é a principal diferença? A principal diferença é o seguinte, que você não pode desligar o computador quando você suspende, e aqui você pode desligar o computador. Então, qual que é o melhor a ser utilizado? Logicamente, que é a hibernação, porque além de consumir menos energia, caso ocorra uma oscilação de energia ou alguém acidentalmente desligue o seu computador, você não vai perder tudo que você está sendo executado. Beleza? Tranquilo? Então, entendemos aí mais duas funcionalidades do sistema operacional Windows 7, que é bem interessante. E aí a gente vai ver os últimos dois, né? Perdão, os últimos três botões da funcionalidade de desligar, né? Quais são os últimos três? Seria bloquear, tá? Isso aqui é até uma dica que eu falo para vocês. Toda vez, principalmente quando vocês passarem no concurso público, tá? Toda vez que você estiver fazendo alguma operação, você tenha que sair para ir no banheiro, para tomar um cafezinho, para reunião, bloqueiem a sua estação de trabalho, bloqueiem o seu computador. O que seria esse bloquear? Você vai voltar à tela de pedir senha. Só que a partir do momento que você voltou, você não vai iniciar do zero. Você digitou a sua senha, por exemplo, você foi na reunião, né, e retornou, você digita a sua senha e vai voltar aonde você está trabalhando. É uma forma de você se precaver de alguma alteração indevida, de alguém se apropriar da sua conta de usuário. E parece que não, mas muitas pessoas utilizam isso. Então, fiquem atentos, tá, galera? Bloquear a sessão seria retornar para a tela de logon e solicitar o login. Mas lembrando, você não perde nada que você estava trabalhando. É só uma prova de você ter segurança que ninguém utilize o seu trabalho ou utilize a sua conta de forma maléfica. Beleza? Bom, entendemos o que seria bloquear e reiniciar. O que acontece? Quando você clica em reiniciar, o próprio nome já vai falar, você vai encerrar tudo que você estava executando e vai startar o sistema operacional do zero e vai voltar para aquela tela que a gente viu anteriormente, que seria o quê? O desktop, a área de trabalho. E desligar, que seria este aqui, né? Você não clica na setinha, simplesmente o nome já fala, você desliga o computador do zero. Beleza? Tranquilo? E aí, vamos começar a responder questões, né? Essa questão caiu também na SEDUC, né, de Rondônia, para o cargo de analista, e ele pergunta o seguinte, galera. Sobre o sistema operacional Windows 7 Professional, né, e suas funções de ação do botão desligar. Assinale a opção correta, né? Vamos identificar quais são essas opções que ele está falando. A opção A fala o seguinte: a opção reiniciar fecha todos os aplicativos em execução e não desliga o computador para religá-lo automaticamente. Ele está correto até esta parte aqui, ó. Porque ele vai fechar todos os aplicativos. Só que ele desliga. E aqui ele está falando que não desliga. Então, quando você reinicia o computador, ele desliga tudo e inicializa do zero, voltando para a área de trabalho. Então, essa alternativa está errada.
Vamos para a opção B. A opção B fala o seguinte: a opção fazer logoff não fecha a seção de usuário. E aí a gente viu o seguinte, que ele volta para credencial. Então, se ele volta para credencial, todo mundo consegue entender que ele fecha a sessão, né? E o logoff, na verdade, é exatamente para isso, para você fechar a sua sessão, para que ninguém tenha acesso à sua sessão, né? Porque se você não faz logoff, o usuário pode ter acesso aos seus aplicativos, aos seus arquivos e pode agir de má fé, né? Porque a gente sabe que a gente trabalha com o ser humano, né? E o ser humano pode fazer coisas que não são legais, né? Então, o logoff, ele fecha a sessão. Então, esse não aqui elimina essa alternativa. Bom, vamos para a opção C. A opção C fala o seguinte: a opção hibernar coloca o usuário logado em um estado de descanso. Ou seja, ativa o modo de segurança para o computador ficar protegido de vírus? Não. A opção hibernar não é para proteger vírus, é para modo de economia de energia. Então, podemos eliminar a opção C também. D. A opção trocar usuário troca o acesso entre o domínio, mantendo aberto algumas aplicações. Essa questão é muito boa, tá? Porque ela está correto quase 100%. Ela, se você não prestar atenção, você marca ela. E aí eu quero que vocês consigam entender a interpretação de texto, tá? O que acontece? Quando você troca de usuário, você vai trocar o acesso. Você pode mudar o de usuário. Só que o X da questão é aberto algumas aplicações. Ele não mantém aberto algumas aplicações, ele mantém todas. Ele mantém todas as aplicações que você estava anteriormente. Então, só porque ele colocou algumas, né? Algumas pessoas vão falar, mas ele mantém algumas aplicações, está correto. Não, gente, ele mantém todas. Então, você tem que eliminar a D. E automaticamente a E vai marcar qual que seria a resposta correta. Mas vamos entender lá. A opção suspender coloca o computador em um modo de stand-by, que é o que eu falei para vocês. Ele fica em opção de descanso. Ele tem economia de energia, como se ele tivesse o quê? Descansando, né? E aí você apertou o botão do teclado, ele vai startar. Beleza? Então, essa aqui é uma questão muito interessante, né? A resposta é a resposta correta, mas o que eu quero que vocês entendam é como as bancas estão cada vez mais criteriosas. Então, elas estão colocando agora alternativas que não são 50%, são praticamente 75%, 80% corretas. Então, a gente tem que ficar atento que uma palavrinha só, né? Mesmo que seja parecida, que é o caso de algumas e todas, pode mudar completamente o sentido. Beleza? Por isso que é interessante, galera, você ver a teoria, ver a aula e fazer questões, resolver questões. Por quê? A gente só vai sair bem no concurso público resolvendo questões. Beleza? Então vamos para mais um conteúdo, né? Que seria todos os programas. O todos os programas, ele fica dentro, na verdade, para que você consiga ter acesso a todos os programas, você precisa apertar o botão do menu iniciar, né, através do teclado ou através do mouse. Clicando, vai aparecer essa tela. E aí vai aparecer essa setinha aqui. O que essa setinha vai mostrar? Ele vai mostrar todos os programas que estão instalados, tá? Lembra que eu falei para vocês que nessa tela mais clara aqui aparece todos os programas que você utiliza frequentemente? Então, só vai mostrar inicialmente nessa tela branca o que você utiliza frequentemente. Se você abre o Word, se você abre o seu navegador, o Google Chrome, o Edge, o Mozilla, o Excel, enfim, tudo que for frequentemente vai ficar aqui. Por exemplo, eu quero abrir o CorelDRAW que faz há muito tempo que eu não consigo abrir. Então, para você encontrar ele, você tem que clicar aqui. Só que, claro, a gente sempre não utiliza
utiliza a opção todos os programas, nós utilizamos a opção pesquisar. Porque você colocar aqui Corel, você automaticamente vai aparecer o seu aplicativo, você vai abrir. Aqui você vai ter que clicar na setinha, vai ter que procurar por pastas, você vai ter que identificar manualmente. Então aqui é mais aconselhável, mas poderia cair no concurso público. Qual que é a opção que permite listar todos os programas instalados no meu computador? Essa opção seria o quê? Todos os programas. Como que eu consigo chegar nessa opção? Menu iniciar, todos os programas, beleza? Uma coisa interessante também, para quem tem dúvida. Ah, professor, o que é um programa? Um programa é um aplicativo, né? Alguma instrução para algum determinado específico, né? Por exemplo, o Word, para que é um programa, um aplicativo para edição de texto, né? O Google Chrome é um programa para navegação na internet. Então, tem algumas pessoas que têm alguma dúvida, mas software ou aplicativo é a mesma coisa, tá? Tranquilo? Bom, e aí a gente vai aprender a abrir um programa de duas formas. Quando você caísse em alguma prova de concurso público, como que eu consigo abrir algum aplicativo ou um software? Existem duas maneiras. Ou você pode utilizar o menu iniciar, pesquisar, né? E aí você vai digitar o nome do aplicativo ou o nome do arquivo que você quer em questão. Ou você pode ter outra forma, que você vai utilizar o menu iniciar, abrir a pasta todos os programas você vai procurar o seu aplicativo e você vai clicar para executá-lo. Qual que é o mais fácil? Consequentemente é você entrar no menu iniciar e executar, porque é algo bem mais tranquilo, é como se fosse um atalho. Então existem duas formas, né, de você abrir esse programa, desde que lembrando que ele não tem um ícone na área de trabalho, que nós vimos no início da aula que ícone é o que? Um atalho direto ao programa ou arquivo que você queira abrir, beleza? Então essas são as formas que você possa abrir, né, um programa em si. Bom, eu falei para vocês no início da aula também que o sistema operacional Windows 7 ele é baseado em janelas, tá? Ou também chamado de tarefas, né? Mas o que seria essa janela, essa tarefa? Uma janela é representada por um retângulo, tá? Esse retângulo, ele vai mostrar algumas informações que eu quero que vocês salientem aí. Sempre na parte superior, na parte alta, vai existir o menu. O que é a barra de menu, gente? A barra de menu, o próprio nome já fala, é onde que vai ter todas as configurações, alterações que você pode fazer dentro dessa janela em si, tá? E aí tem outras coisas que eu quero que vocês notem bem no canto superior, na parte direita, né? Você vai ter três botõezinhos bem básicos que caem em prova de concurso público. Você vai ter o minimizar, você vai ter o restaurar e você vai ter o fechar. O minimizar, se você clica nesse botão, o que acontece? A sua janela, a sua tarefa em si, ela vai para a barra de tarefas, certo? Se você clica nesse botão restaurar, o que acontece? A janela em si, ela diminui a sua proporção, né? E aí você pode alterar clicando aqui no cantinho e arrastar com o mouse e deixar ela maior, do jeito que você querer. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o botão restaurar, ele vai redimensionar para menor. Você clicou de novo para restaurar, ele vai redimensionar com o tamanho original. E o xizinho, que é o mais tranquilo, que é o que? Fechar. Então, isso aqui é conhecendo o que? Uma janela também chamada de tarefa, beleza? Então, sempre vai ser aberto de forma retangular, porque isso é padrão do Windows, beleza? Bom, deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Essa tela em questão que a gente abriu, ela é chamada de Windows Explorer, tá? O que é o Windows Explorer? Ele é um gerenciador de pastas e arquivos do Windows, tá? Como que eu abro o Windows Explorer, professor? Existe um atalho, né? O que é esse atalho? O botão mágico do Windows mais o E, que é chamado de WinKey, né? Ou tecla do Windows, mais E, que seria do Explorer. Para que serve o Explorer? O Explorer nada mais é aonde vai estar localizado, galera, toda a sua parte de área de trabalho, downloads, todas as suas bibliotecas e todos os seus arquivos que contenham
Então, o Windows Explorer ele é um gerenciador de pastas e arquivos do Windows. Nós vamos ter uma aula dedicada somente para o gerenciamento de pastas e arquivos do Windows. Mas o que você precisa saber agora por hora para que você possa sair bem numa prova, né? Que o Windows Explorer ele é um gerenciador de pastas e arquivos do Windows, né? Ele é um gerenciador e ele pode ser aberto através do menu iniciar, né? Que você vai aparecer todas as pastas, né? Ou você pode startar através do botão da sequência de teclas Windows mais, né, Explorer, que seria Windows mais E, que seria o acrônimo de Explorer, beleza? Bom, aqui eu dei um exemplo para vocês de uma característica principal do Windows 7. Eu falei para vocês que o Windows 7 é um sistema multitarefa. Né? O que é um sistema multitarefa? É um sistema que permite trabalhar com vários aplicativos ao mesmo tempo, né? E aqui, por exemplo, eu tenho uma janela do Google Chrome, eu tenho uma janela do Word, eu tenho uma janela do Windows Explorer, né? E eu tenho uma opção do visualizador de XPS, né? Então são várias atividades, várias tarefas trabalhando ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Por exemplo, como que eu posso entrar para a área de trabalho, né? De uma só vez, né? Para que eu consiga alternar a tarefa, por exemplo, né? Como que eu consigo? Eu estou utilizando o Google Chrome, eu quero mudar para o Word, né? Existem duas funcionalidades, né, que você pode utilizar. Quais são essas funcionalidades, gente? Você pode utilizar o Alt Tab ou o botão do Windows mais Tab. Tá? Qual que é a diferença que existe entre os dois? O Alt Tab ele vai fazer uma alteração através de duas dimensões, então ele vai alterar na forma meio que horizontal, né? Ah, professor, o que é duas dimensões? Duas dimensões ele só mostra a altura e a largura, né? Aí o que é três dimensões? É altura, largura e profundidade. Então, qual que é a diferença em si dessas duas alterações, dessas duas alternâncias de tarefa? É que essa parte aqui, que é 3D, é mais bonito de se visualizar. Só isso. Mas os dois vão permitir que você alterne tarefas. Então eu posso alternar tanto com Alt Tab quanto o Windows mais Tab. A diferença é que um vai ficar bonito, parecendo no formato de cascata, que é o Windows Tab, né? E o outro vai aparecer como se estivesse trocando na parte horizontal. Beleza? Então essa é a diferença que existe. Bom, pegando um exemplo aqui que nós estamos com todas essas janelas abertas. Eu não quero alternar para o Google para o documento, eu quero minimizar tudo, né? O que é minimizar tudo? Eu quero abrir a minha área de trabalho, certo? Existe um botão que a gente vai aprender agora, que é chamado de inicialização rápida, né? Que ele permite você fechar, na verdade não fechar, você minimizar todas as suas tarefas de uma só vez. Então você não vai ficar apertando Alt Tab para fechar tudo, né? Esse botão aqui, inicialização rápida, ele fica na barra de tarefas, no canto inferior, no lado direito, bem aqui, ó. Poucas pessoas conhecem, ele fica do lado do relógio. E aí, ele está aqui um pouquinho aumentado, que eu aumentei para facilitar a visualização. Quando você clica nesse botão, o que acontece? Se eu tiver com 15 atividades abertas, minimiza-se todas. E aí vai aparecer a área de trabalho para mim. Então esse botão é legal? É legal quando você precisa de alguma coisa na área de trabalho e que precisa minimizar todas as suas tarefas de uma só vez. Beleza? Bom, galera, finalizamos mais uma aula, né? Eu sei que é um pouco técnico para vocês, né? Mas peço, assim como nas aulas passadas, que vocês vejam essa aula e façam resoluções de questões, porque o modo mais rápido para você alcançar o sucesso e você conquistar a sua tão sonhada vaga de um concurso público, né, é você resolvendo questões, porque você consegue aplicar a teoria aprendida aqui com a prática que seria na resolução de questões. Peço também, gente, para vocês avaliarem a nossa aula, né, falarem sobre propostas de melhorias, né. Espero que vocês tenham uma ótima semana e até breve.
Na próxima aula a gente vai falar sobre ferramentas do sistema, tá? Beleza? Tranquilo? Olá, meus amigos! Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Então, faça um convite muito especial, faça um convite de você acessar o nosso site, o lacconcurso.com.br. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós preparamos um curso super atualizado, um curso super competitivo, para vocês por apenas 10 parcelas de R$20 para o cargo de auxiliar e 10 de R$25. Vocês podem ter certeza, ponto a ponto do edital. Se vocês cumprirem as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você lá no dia da prova vai lembrar positivamente do Lá Concurso, ok? Então conheça o nosso curso, a nossa proposta pedagógica, acessando laconcurso.com.br. Ah, já ia me esquecendo, você quer esse material de apoio que o professor utilizou nessa videoaula? Então clique aqui embaixo e faça o download desse material. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês no LAC Concursos.